Então, vamos lá. Bem, a nossa aula de hoje vai falar sobre o processo de ensino da arte no Brasil. Por mais incrível que pareça, nosso país tem aí 520 anos que dizem estar descoberto, mas não tem nem 100 anos que o ensino de arte está previsto na nossa legislação como ferramenta de ensino. Então isso nos mostra que estamos muito atrás no sentido do estudo da arte estar oficialmente nas escolas. Foi a partir da LDB de 1961 que a palavra arte vai surgir, mas não como ensino, mas como uma proposta de poder estar auxiliando, colaborando com a aprendizagem. E depois, em 1971, nessa outra LDB, que realmente o termo educação artística vai aparecer numa lei brasileira de educação. Claro, e depois na LDB atual, a 94 de 1996, ela vai terminar com o termo educação artística, ela vai extinguir o termo educação artística e vai propor ensino de arte fundamentado no conceito de arte-educação. Então essa nossa aula, inicialmente, é para a gente mapear, mostrar como se deu, como começou o aprendizado, o ensino de arte, esse caminhar, essa trajetória, e depois a gente chega num ponto que precisamos falar das leis, certo? Então, nós temos aí na nossa história, o Brasil foi descoberto lá em 1500, chegaram os portugueses, estavam aqui os índios, depois foi preciso trazer uma mão de obra de fora, vieram os africanos, e a gente tem então essa miscigenação de 3 elementos culturais, o elemento indígena, o elemento europeu e o elemento africano, e a nossa construção cultural, artística, fundamentada nessa mistura desses 3 momentos. Temos aí o período chamado Brasil colonial. A nossa economia estava voltada a um pensamento não artístico, mas um pensamento voltado para a exploração. Então, quando se começa a pensar no ensino de arte voltado para o Brasil? Quando a família real portuguesa chega no Brasil. Quando foi isso? No ano de 1808, certo? Então o seu slide está escrito assim, né? O primeiro momento de ensino de arte no Brasil tem origem no Barroco. Trazido de Portugal, recebeu através da criação popular características que podem ser consideradas de cunho nacional. Bem, então o nosso Barroco é bem diferente do Barroco europeu. Então nós vamos chamar que houve um movimento antropofágico. O que é antropofagia? Essa palavra faz referência a um processo de canibalismo, né? O homem, num ritual pré-colombiano, ele comia outro homem, né, nesse ritual, e surgiu então o nome antropofagia. A gente tem movimento antropofágico nesse período do Barroco, porque o nosso Barroco ele vai comer as questões estéticas do Barroco europeu, e o nosso Barroco vai ser bastante diferente do europeu. E depois, quando nós temos o movimento modernista, no século XX, Semana de Arte Moderna de 22, de Cavalcante, Tarsila e tal, a gente tem também o manifesto antropofágico, que novamente os elementos brasileiros vão consumir a estética europeia, certo? Então, a primeira fase antropofágica que a gente está se falando aqui é quando o Barroco tem elementos especialmente brasileiros. E a gente vai ver isso na nossa produção artística, arquitetônica, de pintura e de escultura no nosso Barroco mineiro. Então a gente vê uma pintura aí que ela difere do Barroco europeu, porque o Barroco europeu tem um contraste de cores, né? Não sei se você lembra daquela imagem de São Tomé, do Caravaggio e
e tem outros, um holandês que agora me fugiu o nome também, são pinturas em que o sombreamento, a direção lateral, o corpo da imagem é completamente diferente, né? O barroco também é uma resposta da Igreja Católica ao movimento do Renascimento, né, que está ali florescendo. Então, o Renascimento quer colocar a razão do homem nas questões teocêntricas, e o barroco então tenta trazer o teocentrismo de novo, então provoca medo. Nosso barroco mineiro então vai ser a primeira forma de arte que teremos no Brasil. E claro, se nós temos pessoas fazendo arte, nós temos pessoas aprendendo, certo? Nas esculturas nós temos aí a figura do Aleijadinho. Vejam que já temos prática de escultura, e se temos escultura, temos processo de fazer arte, temos pessoas aprendendo e realizando, né? Para realizar, alguém precisa aprender, e isso é passado de um para o outro, gerações. Então, a gente tem um aprendizado, um ensino informal, um ensino virtuoso e artístico, mas não considerado oficialmente pelo Estado, ou pela nação, ou pelos governantes, nada disso. É um ensino que acontece por conta do Brasil colônia, por conta do crescimento do catolicismo e das suas indumentárias, do seu caráter de precisar ter um altar, de precisar ter uma escultura de adoração, de precisar ter uma pintura do céu, e com isso a necessidade de fazer artes. Esse processo que temos no Brasil acontece na Europa no início do Renascimento, quando Michelangelo, Rafael eram contratados para pintar as igrejas, e surge a igreja como micena. Não sei se vocês já ouviram falar, os micenas eram aqueles que patrocinavam os pintores. Então a gente está atrasado aí uns 200 anos em relação ao momento, né? Então vocês viram que nós tínhamos pintura, nós tínhamos aqui arquitetura, nós tínhamos aqui escultura acontecendo, e nós tínhamos música, certo? E no caso da música aqui, eu chamo a atenção para a figura do Frank Kurt Lang. Quem foi Frank Kurt Lang? Foi um alemão que fugiu da Segunda Guerra Mundial e veio para o Brasil. Só que ele passa um pouco tempo no Brasil e vai para o Uruguai. E ele acaba ficando mesmo estabelecido no Uruguai. Só que no Uruguai ele resolve visitar várias vezes o Brasil, e ele vem visitar justamente essa área de Minas Gerais. E quando ele chega aqui, ele pergunta por essa música, onde está a música desse período que a gente chama de período colonial, o nosso barroco brasileiro musical. Porque a gente tinha igreja, tinha escultura, tinha arquitetura, tinha pintura, mas não tinha partitura de música, não tinha música nenhuma. E os conhecidos brasileiros, a gente está falando de 1930, né? Os conhecidos brasileiros, os grandes musicólogos brasileiros, diziam que nós não tínhamos música nesse período, que a música aconteceu no Brasil a partir da chegada da família real em 1808, quando o padre José Maurício tem ali o seu ápice, né? O padre José Maurício era um compositor que recebeu o Dom João VI quando chegou aqui no Rio de Janeiro. Bem, só que o Franz Kurt Lang, ele continua insistindo que se tem igreja, se tem missa, se tem oratório, se tem todo um processo de culto, não existe culto sem música. Então ele vai comprar um Jeep da Primeira Guerra Mundial, né? E vai com esse Jeep andar pelo interior, pergunta numa fazenda, pergunta numa chácara, pergunta no vilarejo, pergunta, isso nós estamos falando aqui, não tem nem 100 anos, né? E de repente ele vai numa fazenda e alguém fala assim: poxa, eu tenho lá em casa lá uns papéis no sótão, lá uns papéis velhos, que a gente usa para fazer balão na festa de São João. E me parece com isso que você mostrou, ele apresentou uma partitura antiga, como essa foto que está aí, né? E quando ele chega então nesse sótão, né, nesse tipo um porão, ele encontra lá muitas partituras do nosso barroco brasileiro, né? Então eu trouxe aqui para vocês o áudio, né, do que seria a primeira descoberta brasileira. A gente está falando aqui em 1787, né?
a primeira descoberta. Aí quando ele achou, ele volta para a Argentina, né, para o Uruguai, vai para a Argentina e ele prepara uma audição, uma apresentação com essas músicas achadas do barroco brasileiro. Aí os músicos brasileiros, a autoridade brasileira, os musicólogos, os entendidos, vão falar que ele forjou. Então vamos escutar um pouquinho só para vocês verem como era a potência dessa música do barroco brasileiro, tá? Só deixa eu apertar aqui. Bem, depois vocês podem escutar na íntegra, mas aí vejam bem, se nós temos música, nós temos músicos, se nós temos músicos, nós temos orquestra, se nós temos orquestra, temos pessoas para tocar, e isso envolve processo de aprendizado, isso envolve conhecimento, isso envolve aula de música, né? De certa forma, o ensino acontecia. Se você tem várias igrejas construídas, isso tem um processo de aprendizado, de arquitetura, de alinhamento, de orientação, de direção acontecendo. Se você tem as pinturas em várias igrejas, então a gente pode afirmar que a arte estava estabelecida. Existiu o processo de ensino, só que a gente não conhece como se deu os espaços, né? Isso é desconhecido. Aonde que eles aprendiam? Tinham salas, era na igreja. A gente sabe que a igreja tinha grande força, mas a gente não tem oficialmente esses dados. Então, a arte, ela no período barroco, a gente tem estabelecido o seu início no Brasil, no período colonial, período barroco, certo? Bem, aí vai chegar em 1808, fugindo do Napoleão Bonaparte, lá da Guerra da França, né? Revolução Francesa e tal, a corte portuguesa, claro. E quando a corte portuguesa chega no Brasil, eles vão encontrar um Brasil completamente primitivo no sentido de arte. Eles saem de Portugal com teatro, eles saem de Portugal com cenas para óperas e para orquestra e com lugares esplendorosos de performance artísticas, né? Museus e tudo mais. Eles chegam no Brasil, no Rio de Janeiro, não tem nada disso. Dom João fica assustado. O que tem de arte no Brasil quando a família portuguesa chega? Apenas música de igreja católica acontecendo no processo ritualístico das cerimônias católicas da igreja, certo? Chega a família real, o barroco vai perder a sua força, vai cair. E o que vai acontecer? Teremos o estabelecimento no sentido de afirmação do período da forma de arte chamado neoclássico. O que é o neoclássico? Neoclássico é a terceira releitura dos modelos gregos e romanos estéticos. Então, se você for estudar a história da arte, né, nós temos 1000 anos antes de Cristo começa ali o período grego e 100 anos antes de Cristo começa o período romano. Grécia e Roma têm o nome de arte clássica. Essa arte ela é esplendorosa no sentido estético porque ela é faraônica, ela é grande no seu sentido de estar. Então você vê colunas imensas, você vê os capitéis que são adornos na frente da coluna. Então você vai, por exemplo, na frente lá no Rio de Janeiro e vê lá a Câmara dos Deputados Estaduais, aquela escadaria grande, aquelas colunas. Você vai no CCBB do Rio de Janeiro, você vai ali no Teatro Municipal, são todas as construções no modelo neoclássico, porque a gente tem o clássico, que é a primeira releitura. Depois a gente tem um renascimento que volta a esses elementos gregos e romanos. E nós temos o neoclássico, que é o terceiro retorno, né, dessa estética clássica de Grécia e Roma, né? Então as esculturas despidas,
a lente frontal do joelho levemente flexionado, né? O estudo anatômico das esculturas, você vê as costelas, você vê os seios, você vê a barba bem feita, as veias nas esculturas, né? Você vê a grandiosidade das colunas, o pé direito super alto. Você vai no Sesc de Barra Mansa, você vê naquela entrada ali um panteão, né? Um panteão grego, romano, tranquilamente. Você vai na igreja metodista aqui, batista, né? Aqui na beira da ponte no Volta Redonda, você vê características clássicas, né, gregas, a partir do frontão triangular. Você vai na Praça Brasil, você vê ali aquelas esculturas nuas ao lado do chafariz. Aquilo ali é neoclássico, certo? O neoclássico até hoje é tido como belo. Então você vai num casamento, tem lá aquelas colunas jônicas, gregas e dóricas, entende? Então quando Dom João chega no Brasil, ele quer implementar o que tinha em Portugal, de coisas para se apreciar artisticamente. Claro, e era isso que as pessoas faziam, né, no seu lazer. Ninguém ia para shopping, ninguém ficava vendo novela, ninguém ficava Netflix e Wi-Fi, nada disso. Qual era o lazer e o prazer de sair de casa, né? Era justamente você ir assistir um concerto, né? Para os ricos e para os pobres era você ir na praça e assistir um coreto. Eu acho que eu falei de coreto aqui na semana passada, da questão das culturas, né? Então o pobre ia para a praça e o rico ia para os ricos iam para salas de concerto, né? Só que quando Dom João chega, ele não tem sala de concerto, ele tem igreja, ele vai escutar missa. Então ele aprecia a música, mas não aprecia a fundamentação dessa música, que era religiosa e não era de prazer, de dança, de nada disso. E Dom João VI, voltando agora, chega justamente para encontrar, além das coisas da igreja, mas também uma música para se apreciar. Dom João VI vai chegar e tal, e quando ele chega, ele vai ficar preocupado com essa situação terrível do Brasil em não ter coisas bacanas de arte, né? Ou pelo menos aquilo que ele esperava. Ele chega num Brasil completamente primitivo, completamente aí terceiro mundão, assim, no sentido de que não tinha nada, cara, não tinha nenhuma diversão, assim, certo? Então ele vai criar uma missão, e essa missão vai ficar conhecida como a Missão Francesa. Vejam bem, a Missão Francesa vai acontecer em 1816. E por que Missão Francesa? Porque a maioria dos artistas virão da França. E a França está com o problema da guerra, né? Lá da batalha deles lá. Então, para os franceses, vai ser muito interessante ter um novo lugar para implementar os seus elementos de conhecimento. Então, o ensino no Brasil, a partir do início do século XIX, ele vai contar com a ajuda dos franceses e, claro, os franceses vão implementar realmente a estética europeia. Então, nós teremos os padrões arquitetônicos, musicais, de pintura, de literatura, com viés europeu, certo? E quando eu falo um viés europeu, o grande povo ficará esquecido e nós teremos uma invasão cultural elitista, né? O Joaquim Le Breton, ou só Le Breton, será aí o ordenador, né, o responsável por essa missão. E qual vai ser a linha artística que eles vão trazer? O neoclássico ou neoclassicismo. Com isso, o barroco vai perder a sua força. Então, pessoal, Missão Francesa é coisa que cai em prova, sabe? Numa avaliação minha, eu não posso deixar a Missão Francesa de fora. Por quê? É a ruptura de uma história social, artística brasileira. O Rio de Janeiro passa a ser Rio de Janeiro, passa a ser cidade maravilhosa, claro, numa releitura artística a partir da Missão Francesa. Vocês viram, não tinha universidade, não tinha estrutura, não tinha nada de medicina, laboratório. Claro, isso vai tudo começar a ser construído com um padrão estético, arquitetônico, neoclássico, com essa escola chefiada por Le Breton, certo? E também a Missão Francesa vai fazer com que tenhamos no Brasil o primeiro lugar de ensino oficial do governo brasileiro,
que vai ser a Escola Imperial das Belas Artes. Vejam bem que a missão francesa vai estabelecer o primeiro local de ensino de arte no Brasil. Então vejam quantas importâncias que você pode aí fazer por tópicos, né? Quantos elementos importantes a missão francesa trouxe. Desde a perda do nosso colonialismo, do nosso barroco, né? da evolução, da transformação no panorama da cidade arquitetônico e de arte, de lazer, de sociabilidade e outras coisas. E o principal delas é que a partir dele, da missão francesa, nós temos o primeiro local de ensino, e vai ser um ensino voltado para uma arte elitista, né? Então, naquele período, vai se chamar Escola Imperial das Belas Artes. Inaugurou a ambiguidade na qual até hoje se debate na educação brasileira, isto é, o dilema entre educação de elite e educação popular. Na área específica da educação artística, incorporou dilemas da estourada europeia entre arte como criação e como técnica. Bem, aí a gente volta naquele debate da definição de arte, né? A arte é aquilo que nós vemos como um trabalho elitizado, uma peça, uma obra que vem de fora, né? Ou a arte é um processo criativo que qualquer um pode fazer? Claro, a gente vive num momento neoclássico europeu em que a arte vai ser os modelos europeus daquele momento, certo? Então as pinturas com técnicas, a palavra técnica ela está presente o tempo todo. Qual foi o primeiro local oficial de ensino de arte no Brasil? O primeiro local foi a Escola Imperial das Belas Artes, ok? Hoje, Museu Nacional de Belas Artes. Aconteceu quando? Depois da chegada da missão francesa no país, certo? Nós vamos andar mais um pouquinho, ainda com a influência da missão francesa, nós teremos um segundo espaço para artes no Brasil, certo? Em 1856 vai ser criado o Liceu de Artes e Ofícios de Bittencourt da Silva. Então vocês vejam bem que esse liceu, o Liceu de Artes e Ofícios, vai ser um lugar mais voltado às pessoas menos favorecidas. Aí embaixo está, né, o amigo. Bem, então vão ensinar aí modelos de arte para as classes operárias. Fala para mim. E no liceu nós teremos as questões voltadas para a classe operária, né? Que é como se fosse uma escola de mão de obra, assim, sabe? Precisa ter o conhecimento, mas não é o conhecimento de engenhosidade da criação, mas de fazer acontecer, certo? Aí isso vai começar a interferir também no ensino de arte. Nós teremos um ensino geometrizante, né, e voltado para as questões industriais. Vamos chegar daqui a pouco, certo? Vamos continuar mais um pouquinho? Muito bem. Então, até 1870, ó, veja, a gente ainda está no Império, pouco se contestou o modelo de ensino da Academia Imperial de Belas Artes. Que modelo? O modelo neoclássico e elitista. Nas escolas secundárias para meninos e meninas, deixa eu minimizar aqui, imperava a cópia de retratos de pessoas importantes na pintura, a cópia de estampas, em geral europeias, né? No caso das pinturas com roupas e vestidos, né? Paisagens desconhecidas aos nossos olhos, ou seja, paisagens europeias, né? Acostumado ao meio ambiente tropical. Então eles estavam no ambiente tropical, mas pintavam coisas de fora, né? Era cópia, imitação, né? Uma aula que era imitação daquilo que vem de fora. Essas paisagens levavam os alunos a valorizar esteticamente a natureza europeia e depreciar a nossa. Na verdade, o que aconteceu? Até 1920, a valorização era dos elementos estéticos europeus, certo? Até 1870, foi pouco contestado o modelo da Academia Imperial de Belas Artes, mas a questão do favorecimento europeu vai um pouco mais longe, certo? Vai um pouco mais longe. Vamos continuar? Muito bem. Contrários ao uso da arte na escola como adorno cultural, alguns liberais, a partir de 1870, principalmente na década de 1880, defenderam a ideia de uma educação popular para o trabalho, né? E deveria ser o principal objetivo na arte na escola. Iniciaram uma campanha para tornar o desenho obrigatório
no ensino primário e secundário. Bem, a gente está começando a viver aqui uma transformação política e social, que a gente está saindo do Império e entrando na República. Né? Em 1889, o Brasil se torna uma república, e com essa república nós teremos aqui também as transformações sociais de trabalho. Então, já no final do século, já no contexto republicano, os liberais introduziram o ensino de desenho na educação numa perspectiva anti-elitista, ou seja, voltada à mão de obra para os povos, trabalho nas indústrias que começam a surgir aí no modelo norte-americano. Esse modelo foi exercido de forma marcante e intensa até meados do século XX, deixando resquícios em livros didáticos e no ideário educacional. Bem, então vamos aqui resumir e comentar para vocês perguntarem. 16. Missão francesa chega a um ensino elitista. Esse ensino elitista vai até quando? Até a República. Claro, nós tivemos nesse meio caminho o Liceu tentando mudar esse panorama, mas não foi forte o suficiente para essa transformação. Então, quando chega a República começa a copiar um modelo norte-americano de produção em massa. Essa produção em massa vai contestar como deve ser o ensino de arte. E esse ensino de arte, então, vai ser pensado para auxiliar na mão de obra. Então, o que vai ser a arte, o ensino de arte nesse período da virada do século? O aprendizado de desenho, principalmente desenhos geométricos. Então, quando você pergunta para o seu avô, para a sua avó, né? Dependendo aí das gerações, você fala assim, o que você fazia na época quando você estava arte, né? Aí eu fazia desenho geométrico. Muita gente vai responder isso, né? Porque isso durou até os anos 50, anos 60, né? Foi esse ensino aí voltado para o desenho geométrico, né? Muito bem. No início do século XX, o modernismo transpôs para o campo educacional a ideia de arte como expressão. Bem, aqui, ideia de arte como expressão, estamos aqui já iniciando o século XX com os pensamentos modernos. A arte vai começar a ser criação e expressão, né? E na segunda metade desse século, então, as experiências vão além, né? Com atividades de arte bem sucedida. Mas, claro, eu estou falando disso em concepção de arte, mas na escola a gente ainda não estava tão avançado. Foi nesse contexto que em 1970, vejam, a educação artística passou a ser obrigatória no ensino formal, carregando, entretanto, uma perspectiva conceitual e ideológica desfavorável pelo tecnicismo e pela polivalência. Bem, então, a LDB de 1971 que vai colocar a educação artística como obrigatório. Antes disso, tínhamos tentativas, releituras e possibilidades, mas não tínhamos ainda oficialmente, certo? Mas nós vamos ter uma disciplina chamada desenho, certo? E esse desenho as pessoas fazem em relação com arte, mas a disciplina chamava desenho, né? Essa disciplina de desenho eles faziam em relação com arte, mas não era esse desenho de desenhar paisagem e elementos da nossa natureza. Era um desenho geométrico, matematizável, voltado ao trabalho, né? A nova forma de pensar a indústria. Apenas em 71 que o termo educação artística vai surgir e vai se tornar obrigatório no ensino formal, certo? Então a gente está caminhando, claro, mas isso ainda vai ser voltado ao tecnicismo, porque o tecnicismo, a gente está aí no meio da ditadura, essas escolas como Senai, Sesc e SESI estão surgindo, uma educação voltada para o trabalho, então essa educação tinha que ser da mesma situação. E por que polivalência? Guardem esse termo, polivalência, polivalente, porque a educação artística ela ensinava todas as linguagens juntas, então ensinava a música, ensinava a dança, teatro e artes visuais, a parte visuais. Hoje estamos assim novamente, mas o que evoluiu é que as universidades se separaram, né? Já foi desassociado, dissociado, nós vamos estudar isso, certo? Então, inspirado pelas ideias de Rui Barbosa, o educador Abílio César Pereira vai publicar aí uma geometria popular, uma espécie de sumário do professor.
Bem, a gente está aqui na primeira metade do século XX, ó. Na concepção de arte, a arte se libertando, mas na concepção do ensino de arte, o ensino ainda preso às questões industriais, né? E o desenho geométrico aqui voltado para o trabalho. Então vejam, aqui o livro do professor, do docente, era voltado ao desenho geométrico, né? Coisas desse tipo que eu estou mostrando para vocês aí, ó. Rosáceas, frisas, né? Propósito do ensino de geometria e esse ensino de desenhos geométricos e auxiliar o trabalhador, né, na sua questão de sala de aula. Estou terminando essa parte. No final do século XX vai surgir o movimento Arte e Educação, que aí, na sintonia da pós-modernidade, vai se encaixar perfeitamente com a concepção de arte, da contemporaneidade, da arte como processo criativo. Então nós vamos perder o termo educação artística e vamos nos elevar ao termo arte-educação, que é o termo que está, né, até hoje vigorando, e esse termo arte-educação vai conectar com os elementos de expressão e criação em arte. Então nós teremos a perda do processo dos desenhos geométricos em sala de aula. Ok, pessoal? A aula vai acabar. Ok, professor. Vai cortar aqui a minha. Falta 1 minuto. Na verdade, parece que faltam uns 5 minutos. Mas a gente pode retomar na sala de aula. Então, assim, vamos fazer um resumão. Depois, se vocês quiserem perguntar, a gente vai aqui conversando. Acabou a projeção, não acabou? Acabou. Vocês estão me vendo? Sim. Beleza, então. Então, resumindo a nossa ideia da aula de hoje, né? Tá aparecendo algumas perguntas aqui, mas depois eu volto. História da arte no Brasil. É a nossa ideia de hoje. Surge inicialmente com o período colonial, Brasil como colônia portuguesa. E qual é o estado da arte? É o barroco. No barroco brasileiro existe uma autonomia do habitante brasileiro. Com isso, nós temos um primeiro movimento antropofágico de que o brasileiro vai se sobrepor aos elementos estéticos europeus. Então, nós temos uma essência de brasilidade no nosso barroco, o que vai refletir em pinturas, esculturas e igrejas num formato que a gente não vê em qualquer outro lugar desse planeta. É só a gente ir em Minas Gerais que a gente vai ter essa identificação, certo? Isso vai até quando? Até a chegada da família real no Brasil. D. João VI, fugindo do conflito europeu, liderado por Napoleão Bonaparte, fugindo de lá, vem para o Brasil. Ele, em 1808, chega no Rio de Janeiro. Encontra um Rio de Janeiro, né, primitivo artisticamente e culturalmente. Nós não temos nada para fazer socialmente, a não ser ir às missas. E D. João VI, ele queria mais, né, do que ir em missa, né? Então ele vai providenciar uma revolução artística e com isso nós teremos a missão francesa, que vai conciliar e conectar com os interesses desses artistas franceses que estavam lá, né, com problemas dos conflitos europeus. Chega aqui, eles vão implementar uma escola neoclássica. E essa escola neoclássica vai superar a tendência barroca colonial. Então nós vamos perder um pouco da questão barroca e vamos começar o neoclássico. É nesse período também que nós temos a primeira escola, né, de artes oficialmente do Estado, né, a Escola Imperial de Artes, que hoje é o nosso museu. Isso vai até o Brasil República. No Brasil República começaremos a ter uma ideia de um ensino de arte voltado à nova formatação industrial, capitalista, de comércio, voltado para a mão de obra do trabalho. Com isso, nós vamos perder a elitização europeia e o ensino de arte vai voltar, então, à mão de obra tecnicista do trabalho. Isso vai até os anos 1950,
quando se fala no pensamento de ensino em escola. Quando se fala no pensamento de concepção, a partir de 2020 nós temos a Escola de Arte Moderna acontecendo, né? E essa Escola de Arte Moderna, o pensamento contemporâneo, aí a partir do outro movimento antropofágico, né? Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Vitor Brecheret e muitos outros, nós temos o início da arte brasileira, na brasilidade da arte, na concepção de criação e expressão, certo? A primeira vez que ensino de arte, educação artística, vai entrar na normativa brasileira vai ser na LDB de 71, termo educação artística. No entanto, na LDB de 61, a gente já tem ali alguma coisa de auxiliar a arte. Eu vou mostrar isso na próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre as leis, né? E quando a gente chega no movimento mais atual, a gente tem um termo arte-educação, que já é um termo que vai dialogar com concepção de arte, criação e expressão. Antes, a educação artística ela tinha um movimento voltado ao tecnicismo, ainda à mão de obra, e também as questões de polivalência, um professor ensinando todas as linguagens, certo? Resumindo, é isso, e na próxima aula a gente vai ver com mais detalhes as questões das normativas. Beleza, pessoal?